Segundo informações do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, a partir de dados de 2022, aproximadamente 65% da população da faixa de Gaza enfrenta dificuldades com a falta de alimentação e vive abaixo da linha da pobreza. No entanto, de acordo com uma reportagem do Canal 13 de Israel, apesar dessa situação, os líderes do Hamas que controlam a região desde 2007 têm um estilo de vida muito diferente, incluindo casas luxuosas e carros de alto padrão. A matéria também indicou que pelo menos 3 líderes do Hamas são bilionários: Moussa Abu Marzouk, com 3 bilhões de dólares, Ismail Haniyeh, com 4 bilhões de dólares e Khaled Meshal, com 5 bilhões. Então, no vídeo de hoje, falaremos quem são esses homens. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os bilionários do Hamas, e hoje eu tô aqui com o Dingo Black por trás das câmeras, que vai me dar a meta de likes. A meta de like hoje eu quero 8.440. 8.440 likes, e vamos começar falando então sobre o Abu Marzouk. O Marzouk é um membro sênior da direção do Hamas, e ele foi vice-presidente do diretório político do grupo entre 1997 e 2014. O diretório seria como se fosse o partido, então você ser vice-presidente ali dentro, significa que você é a segunda pessoa mais importante na hora de tomar qualquer decisão, e ele foi essa pessoa durante todo esse período. Os pais dele eram de um local chamado Yibina, que hoje tem um outro nome, se chama Yafne e pertence a Israel. Na época um local palestino que mudou para um local israelense. A família dele é uma família de refugiados depois da Guerra Árabe-Israelense de 1948. Então eles foram obrigados a sair dali para o campo de Rafah, na faixa de Gaza. Então Marzouk nasceu no dia 9 de janeiro de 51, logo depois do início do conflito entre Palestina e Israel, né? E foi por ali mesmo em Rafah que ele passou a infância e concluiu o ensino médio. Depois ele estudou engenharia no Cairo até 1976 e depois procurou trabalho no Golfo Pérsico. Ele ainda continuou os estudos dele nos Estados Unidos, onde ele foi buscar um mestrado de gerenciamento de construção pela Colorado State University. E, inclusive, durante essa passagem dele pelos Estados Unidos, ele chegou a ficar preso durante 2 anos, na década de 90, por apoio ao terrorismo e foi extraditado para a Jordânia. Inclusive, essas grandes lideranças, quando eram pegas, normalmente eram extraditadas para a Jordânia. O jornalista de Israel, Shlomo Eldar, assume como responsabilidade do Marzouk, dentro do grupo do Hamas, né, a arrecadação de fundos dentro da Europa e também dos Estados Unidos. Ou seja, ele seria um representante do grupo que circulava por esses locais, arrecadando dinheiro e investimento para a causa. E por conta da prisão e deportação que ele sofreu, ele morou na Jordânia por 3 anos e depois foi para Damasco, na Síria, depois para o Novo Cairo, no Egito, e hoje mora em Doha, no Catar. Ou seja, ele fica rodando por aí, normalmente dentro de países árabes. E ele foi um cara que apareceu muito em 2001, quando teve o atentado contra as torres. Naquele momento foi descoberto que ele tinha financiado o grupo de 21 pessoas que tinham cometido os ataques, né? E ele foi colocado como uma pessoa de relevância dentro do mundo desses grupos extremistas para o mundo todo. Agora a gente vai falar de Ismail Haniyeh. Haniyeh é o atual presidente do diretório desde 2017 e foi ele quem lançou o recente ataque, que é o mais letal contra Israel em 50 anos. Ismail Haniyeh nasceu em 29 de janeiro de 63 em um campo de refugiados próximo à cidade de Gaza, onde ele viveu uma boa parte da vida. Em 87 se formou em literatura árabe na Universidade Islâmica de Gaza e logo depois disso se envolveu com um movimento estudantil ligado à Irmandade Muçulmana, que é a organização islâmica que serviu de base para a origem do Hamas. Ainda em 87, Haniyeh foi preso pela polícia de Israel por participar da primeira intifada, a revolta popular palestina contra Israel. Porém, pouco tempo depois, ele foi libertado da prisão. Mais tarde, em 1988, foi preso novamente por envolvimento em um atentado terrorista. Dessa vez, foi condenado a 3 anos de prisão. Depois de cumprir os 3 anos de prisão, ele foi deportado para o Líbano e voltou a Gaza para trabalhar dirigindo uma universidade islâmica. Então, ele estava em território de Israel, foi para o Líbano e voltou para Gaza, onde era um território que ele tinha abertura para dirigir um cargo como esse, por exemplo. Naquela época, aconteceu algo muito importante que a gente vai explicar daqui a pouco, envolvendo um cara chamado Ahmed Yassine, que era um cheque. Esse cara é um líder espiritual e em 1997 ele foi solto e naquela época o Haniyeh foi escolhido para ser o seu assistente. Então a relação de proximidade que os dois desenvolveram e a importância que o Yassine tinha fez com que o Haniyeh ganhasse poder e subisse na hierarquia dentro do Hamas. Então ele foi apontado para servir como representante do grupo em negociações com a autoridade palestina, que é quem comanda a Palestina de fato e é quem comanda a Cisjordânia. O Hamas só vai subir ao poder e só vai ser eleito em 2006, certo? Até lá então a gente tinha negociações que eram feitas pelo Haniyeh com as lideranças que eram do outro lado e que naquela época ainda existiam politicamente dentro da faixa de Gaza. Então quando o Hamas toma o poder, ele expulsa a oposição, não tem mais oposição por lá então, e até então ainda existia uma oposição e uma oposição que tinha poder. Então por isso existia a necessidade de ter alguém para poder conversar e até para representar diplomaticamente, e esse cara então era o Haniyeh. E o Yassin, que foi o mentor dele, né, que deu todo esse poder para ele, foi morto pelo exército de Israel em 2004, e inclusive pouco antes desse ataque que tirou a vida dele, ele tinha sofrido um outro ataque também à bomba, e dessa vez o Haniyeh estava junto com ele, os dois conseguiram sobreviver, e aí um tempo depois o Yassin não teve essa sorte, acabou falecendo, e inclusive isso aqui resultou em vários ataques terroristas do Hamas, porque foi uma forma de retaliação, até porque o próprio Haniyeh tinha uma
uma relação muito forte com o Yassin, né? Apesar disso tudo, ele é visto por muita gente como uma liderança um pouco menos radical, inclusive ele é a favor do diálogo com Israel por enquanto. Ele acha que enquanto o Hamas não tem poder de fogo para poder literalmente tomar o território de Israel e tirar Israel de lá, eles têm que negociar até para poder se empoderar e definir de vez que a faixa de Gaza, por exemplo, e a Cisjordânia são um território palestino. Então ele é um cara muito envolvido dentro da política da Palestina e inclusive chegou a disputar o cargo de primeiro-ministro da Palestina. E ele tinha uma ligação muito forte com o Yassin e depois teve uma relação também muito forte com Khaled Meshaal, que foi o líder do grupo terrorista até 2017. E esse aqui é o terceiro que vai aparecer na lista dos bilionários. Então assim, ele é um cara de boas relações e a gente percebe que os caras que têm maior poder dentro do grupo estão todos interligados, né? Bom, hoje em dia ele também vive no Catar, lá ele tem segurança para poder se locomover e até fazer viagens para alguns países que dão abertura para ele, como por exemplo o Irã, onde ele recebe bastante apoio e fala disso publicamente. E atualmente ele é casado com Amal Haniyeh e, de acordo com informações, ele teria 13 filhos. Vale lembrar que, segundo a Globes, em 2014 ele teria uma fortuna de 4 bilhões de dólares. Ele é um cara, como a gente falou, muito bem visto politicamente, principalmente pelas lideranças de países árabes, e por isso, por exemplo, em 2021 ele foi visto ao lado dos principais pontos turísticos do Catar, que eram aqueles grandes prédios, né, e construções, jogando bola com literalmente um tapete vermelho para ele. Então é uma liderança que muitas vezes é respeitada politicamente até mesmo por aqueles que são inimigos dele, por incrível que pareça. Agora a gente vai falar do Khaled Meshaal. Como dito antes, o Meshaal foi o antecessor do Haniyeh entre 96 e 2017, e o Meshaal nasceu na cidade de Siwar, na Cisjordânia, que na época estava sob o controle da Jordânia. Então você vê que até o fato deles nascerem, né, já é complicado, né? Onde que o cara nasceu? O cara nasceu num território que antes era da Jordânia, hoje é Palestina. O outro, por exemplo, tinha nascido num território que era da Palestina e que hoje é Israel. E ele passou os primeiros 11 anos da vida dele nessa parte ali da Cisjordânia, que na época era da Jordânia, até 67, quando na época Israel tomou aquele local, e então eles se mudaram para o Kuwait, onde o pai dele já morava naquela época e trabalhava como agricultor e pregador desde o final dos anos 50. Meshaal era uma pessoa religiosa e foi se envolver com a atividade política islâmica quando ele se juntou à Irmandade Muçulmana no Kuwait aos 15 anos. Ele depois entrou na Universidade do Kuwait em 74, onde estudou física e também se envolveu em atividades políticas em apoio à causa palestina. E esse cara aqui é o que tem mais grana, é o que ficou no poder por mais tempo e é o que tem a história mais maluca. Parece uma história de filme mesmo, porque ele sofreu um atentado que parece ser história de cinema. O Meshaal sofreu um atentado no dia 25 de setembro de 97, onde 2 agentes do Serviço Secreto de Israel, a Mossad, entraram em Amman, na Jordânia, utilizando passaportes canadenses. Então os caras entraram disfarçados num outro país e eles tinham uma missão, que era atacar ele. E eles conseguiram chegar até ele e injetar uma substância tóxica no corpo dele, igual em filme mesmo. E depois de fazer isso, os espiões tentaram fugir, mas os guarda-costas que estavam junto com o Meshaal pegaram eles em meia rua. E aí, imediatamente, a Jordânia pediu ao governo de Israel o antídoto daquele negócio que tinha sido aplicado nele, porque ele ia morrer. Era, inclusive, essa a intenção, né? Só que o governo de Israel não quis fazer isso. Então o rei Hussein, que era o rei da Jordânia, mandou uma ameaça direto para Israel, falando que se não fosse enviado o antídoto, eles iam enforcar os agentes do Mossad. Israel, por incrível que pareça, estava pensando em realmente não enviar, mesmo que custasse a vida dos 2 agentes, mas naquele momento o governo Clinton, o governo dos Estados Unidos, pressionou Israel a aceitar um acordo ali com a Jordânia, isso porque até a mídia estava criticando Israel por permitir que talvez esses 2 agentes, né, fossem executados. Então, ao mesmo tempo, o governo de Israel concordou em dar um antídoto e também libertar o Ahmed Yassin, que é o mentor do Haniyeh que a gente falou anteriormente. Bom, e uma dúvida que fica talvez é como que esses caras conseguem ter tanta grana, né? Basicamente, a Globo, que fez uma grande matéria sobre eles, explicou que na verdade eles são uma espécie de milícia. Por quê? Hoje é difícil qualquer entrada dentro da faixa de Gaza. Então, por exemplo, para levar fornecimento de comida e qualquer coisa básica, você tem que passar por uma fronteira muito rigorosa, certo? Então, por isso o Hamas criou uma rede de túneis que levam ali até a faixa de Gaza, e por esses túneis eles trazem todo tipo de coisa. E todo tipo de coisa que passa por esses túneis, obrigatoriamente tem que deixar 25% daquele produto para o Hamas. Além disso, existe uma cobrança obrigatória mensal de pessoas que pertencem ao Hamas, que tem que pagar mensalmente, como se fosse uma espécie de dízimo, né? E quando um membro do Hamas morre ou um simpatizante, normalmente eles deixam aquilo que eles tinham como herança para o próprio grupo. Então, como o grupo tem financiadores como governos que têm grandes riquezas, né? Obviamente os líderes conseguem ficar ricos cada vez mais rápido. Tanto é que é um lema dentro do Hamas: fique rico o mais rápido que puder. Então eles não têm uma vergonha de falar assim: ah não, a gente é líder e não tá com esse dinheiro aí que estão falando, não. Nós temos orgulho disso, de aparecer com um carrão mesmo, com ouro mesmo e tudo mais, para mostrar que o Hamas é poderoso. Assim como acontece em outros países que são muçulmanos também, que gostam de demonstrar riqueza, então é um hábito meio que padrão, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido a forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um próximo tema que você quer ver por aqui. Valeu, é nóis!